Sabe aquela sensação de que a semana passou e você não sabe dizer exatamente o que fez? Aquela coisa de viver meio que no piloto automático. Você acorda, trabalha, cumpre as obrigações, atinge as metas que alguém definiu e no fim do dia, sabe, no silêncio, vem um pensamento meio incômodo. É só isso? É uma sensação estranhamente comum, quase uma epidemia silenciosa da vida adulta. O material que a gente tem aqui para analisar hoje parte de uma premissa assim bem ousada. Diz que o maior desafio que a gente enfrenta não é falta de dinheiro, de reconhecimento ou o emprego dos sonhos. A batalha de verdade é interna. Exatamente. E essa batalha interna é descrita aqui de uma forma muito, muito precisa, como uma profunda confusão sobre quem se é de verdade. A gente vive numa era de excesso de informação sobre tudo, né? Menos sobre nós mesmos. E a fonte argumenta que essa falta de clareza, essa névoa sobre a própria identidade, é o principal bloqueio para uma vida com significado. E a provocação vai além. Chega a dizer que a verdadeira prova final da vida não é um vestibular ou um concurso. A prova final, aquela que define tudo, é o autoconhecimento. Isso é muito interessante, porque a gente geralmente pensa que o problema é externo. Ah, se eu tivesse aquele cargo, se eu morasse em outra cidade. Mas a ideia aqui é que a gente está procurando a solução no lugar errado. Então, nossa missão hoje é mergulhar fundo nessas fontes para entender por que essa sensação de estar perdido é tão comum e qual é o mapa proposto para sair dela. E pelo que eu vi, esse mapa se baseia em 3 pilares que sustentam tudo: identidade, propósito e valores. Vamos começar então pelo alicerce de tudo, que é a identidade. Uma das ideias que mais me chamou a atenção no material foi sobre como nos apegamos a rótulos para nos definir. É quase um reflexo. Alguém pergunta quem é você e a resposta é: eu sou advogada, ou eu sou gerente de projetos. A gente usa a profissão. Ou então, eu sou o que eu tenho, sabe? Sou a pessoa que mora em tal bairro, que tem aquele carro. E talvez o mais perigoso de todos: eu sou o que esperam de mim. A questão que fica no ar e que a fonte joga na nossa cara é: se a gente tira tudo isso, quem sobra? O que é fascinante aqui é a distinção radical que a fonte faz entre cargo, imagem social e a identidade real. E a definição que eles usam é cortante de tão direta, né? Identidade é aquilo que fica quando tudo que você tem é tirado. Pensa na força disso. Sem o crachá, sem o status, sem a conta bancária, sem os aplausos ou as críticas. O que resta? Essa é a sua essência. E o que é contraintuitivo aqui é que a maioria das pessoas tenta construir a vida na ordem inversa. Elas buscam o ter, o cargo, o dinheiro, o relacionamento para depois, talvez, definir o ser. A grande virada de chave é entender que essa fundação instável é a causa, não o sintoma da insatisfação. Essa é uma frase de impacto, mas na prática é quase assustador pensar nisso, não é? Porque a gente passa a vida inteira construindo essas camadas, esses rótulos. Tirar tudo. O que sobra? Como alguém sequer começa a descobrir essa tal essência? Fica parecendo algo muito filosófico, muito abstrato. Sim, e é por isso que o material não fica só na filosofia. Ele propõe um caminho prático, quase um exercício de investigação pessoal através de perguntas essenciais. A primeira é: quem sou eu quando ninguém está olhando? Sem a pressão social, sem a necessidade de performar para o chefe, para o parceiro ou para as redes sociais. É sobre seus gostos genuínos, suas manias, aquilo que te diverte de verdade. A segunda pergunta: quais são minhas forças reais? Não as que estão no currículo, mas aquelas habilidades inatas que você faz sem esforço. E a terceira, que muitos ignoram: quais são os meus limites? Saber onde você termina e onde o outro começa. Saber dizer não, entender seus gatilhos emocionais. Conhecer seus limites é um sinal de força, não de fraqueza. Entendi. Então, sem essa âncora interna, sem saber quem você é na essência, você se torna vulnerável, vira uma espécie de barco à deriva, sendo levado por qualquer vento de opinião ou expectativa alheia. Exatamente. A conclusão desse ponto é a chave para entender todo o resto.
A ausência de uma identidade clara te torna uma tela em branco para que os outros pintem o que quiserem. E o resultado disso são decisões que não correspondem à sua verdade. Aceitar um emprego que te suga a alma porque paga bem, manter relacionamentos que te diminuem por medo da solidão. A frase final desse trecho é um alerta poderoso. Quem não sabe quem é, aceita qualquer versão de si mesmo. É a receita pronta para uma vida de frustração e arrependimento. Ok, então o primeiro passo é esse mergulho interno para entender a identidade. Mas uma vez que se tem uma noção de quem, a pergunta natural que surge é para onde? Certo? Imagino que é aí que a discussão sobre propósito se encaixa. É exatamente aí. Se a identidade é o quem, o propósito é o para onde. E o material faz questão de deixar claro que propósito, nesse contexto, não é uma frase motivacional de camiseta ou um conceito etéreo. É algo prático, essencial. As metáforas que eles usam são perfeitas para isso. É direção, é bússola, é combustível. É o que te impede de andar em círculos. Mas essa ideia de encontrar o propósito não só é um pouco grandiosa demais, quase paralisante. Parece que a pessoa precisa ter uma missão para salvar o mundo. Como o material aborda isso de uma forma mais pé no chão, mais aplicável ao dia a dia? Ótima pergunta. E a resposta da fonte é que o propósito não é um destino final a ser encontrado, como um tesouro perdido. É uma direção a ser construída. Não precisa ser algo épico. Pode ser o desejo de construir uma família sólida, de se tornar mestre em uma habilidade, de criar um impacto positivo na sua comunidade local. É o porquê por trás das suas ações diárias. E essa bússola interna cria uma diferença fundamental no modo como se vive. O texto descreve dois estados de vida contrastantes. De um lado, gente sem propósito vive cansada. É um cansaço existencial, de remar sem saber para qual margem. Do outro lado, gente com propósito vive guiada. Isso não significa que a vida fica fácil, mas que existe um norte, uma razão para enfrentar as dificuldades e levantar depois das quedas. E, assim como no pilar da identidade, imagino que existam perguntas para ajudar a calibrar essa bússola interna. Não é algo que surge do nada. Exato, as perguntas são para provocar reflexão interna. A primeira, o que me move? O que genuinamente faz alguém levantar da cama com energia, mesmo numa segunda-feira chuvosa? A segunda, que tipo de impacto quero causar? No seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, qual é a marca que você quer deixar nas pessoas que toca? E por fim, qual futuro faria sentido para mim? Não o futuro que seus pais sonharam ou que a sociedade impõe como bem-sucedido, mas um que ressoe com a sua verdade interna, com a sua identidade. Se a gente conectar isso com o sentimento de estar perdida, a ligação é direta. A indecisão crônica que tantas pessoas sentem, aquela paralisia na hora de fazer escolhas, talvez não seja sobre falta de opções, mas sobre falta de critério. Perfeito. A indecisão crônica, na maioria das vezes, é um sintoma da falta de propósito. Cada escolha parece monumental e assustadora porque não existe um filtro maior para avaliar as opções. Sem um para onde, qualquer caminho serve e, ao mesmo tempo, nenhum parece certo. É o paradoxo que leva ao esgotamento. É por isso que a afirmação da fonte é tão categórica. Não existe prosperidade verdadeira sem propósito claro. E a prosperidade aqui não é só financeira, é de bem-estar, de paz de espírito, de realização. Certo. Então temos a identidade, o quem eu sou, e o propósito, o para onde estou indo. Mas o caminho entre esses dois pontos pode ser cheio de distrações, tentações e desvios. Como a gente se mantém na rota? É aqui que os valores entram em cena. É precisamente aqui. Os valores são o sistema de navegação dessa jornada. O material os define como verdades pessoais ou regras internas inegociáveis que guiam a vida de uma forma quase invisível, mas extremamente poderosa. É interessante pensar em valores dessa forma, como uma ferramenta, porque geralmente a gente pensa neles como algo moralista, uma lista de certo e errado, mas aqui a ideia parece ser mais funcional. É um sistema de GPS pessoal. Exatamente. Não é sobre julgamento, é sobre alinhamento. A função dos valores, conforme descrito aqui, é a de serem filtros.
Eles são o critério que usamos consciente ou inconscientemente para tomar milhares de decisões. A fonte detalha como esses filtros definem com quem andamos. Nós naturalmente buscamos pessoas com valores semelhantes. O que aceitamos e o que rejeitamos em um relacionamento ou em um emprego. No fim das contas, os valores são as nossas fronteiras pessoais. Eles dizem ao mundo e a nós mesmos o que estamos e o que não estamos dispostos a tolerar. Para tornar isso menos abstrato, o material lista alguns valores essenciais que servem como exemplo. Coisas como integridade, que é a coerência entre o que se fala e o que se faz. Não é só sobre não mentir para os outros, é sobre não mentir para si mesma. Lealdade nos relacionamentos. A importância da família. O valor da liberdade, seja ela financeira, de tempo ou de expressão. A busca por crescimento contínuo. A fé, seja ela qual for. E o caráter, a solidez moral. Ter clareza sobre quais desses são os seus 3 ou 5 principais é fundamental. E aqui a gente chega a uma dicotomia poderosa apresentada na fonte. Sem valores, você vive reagindo. Com valores, você vive escolhendo. Viver reagindo é ser levado pelas circunstâncias, é apagar incêndios, dizer sim quando seu interior grita não, é aceitar menos do que você merece por medo. Viver escolhendo é agir com intenção, é ter a clareza e a coragem de dizer não obrigado, isso fere um valor meu. Essa clareza, segundo o texto, é o que previne as grandes crises de consciência, os arrependimentos profundos e as decisões impulsivas que nos assombram depois. Essa ideia de viver reagindo é muito forte. É a vida de quem está sempre cansada, sobrecarregada, porque está constantemente cedendo às demandas externas. Ter clareza dos valores é, então, uma forma de prevenção de crises pessoais, uma blindagem. É uma blindagem. É o que te mantém firme quando o mundo tenta te empurrar em uma direção que não é a sua. É o seu código de conduta pessoal. Ok, tudo isso, identidade, propósito, valores, parece ser a preparação para o grande jogo da vida que é tomar decisões, certo? A cada dia somos confrontadas com dezenas de escolhas, das pequenas às gigantescas. O material fala sobre como aplicar essa estrutura na prática. Sim, este é o ponto onde tudo converge. O texto começa com uma analogia forte. Decisões são sementes. Cada uma cria um fruto bom ou ruim. E o problema é que muitas pessoas plantam sementes em solo infértil. A fonte lista as bases erradas para se tomar uma decisão. Medo de perder algo, a pressão de outras pessoas, a tentativa de corresponder a expectativas alheias, a insegurança sobre a própria capacidade ou a carência emocional de precisar de aprovação. Então, o que a gente está vendo é um padrão. Decisões baseadas em fatores externos, como a pressão dos outros, ou em emoções negativas, como o medo, quase sempre nos levam a um lugar onde não queríamos estar. É como navegar usando um mapa falso. Perfeitamente colocado. E a solução, como se pode imaginar, é a síntese de tudo que falamos até agora. A fonte argumenta que decisões inteligentes e sustentáveis não nascem da emoção do momento ou da opinião alheia. Elas nascem do alinhamento consciente dos 3 pilares. O processo mental, a checagem interna, deveria ser, primeiro, a identidade. Essa decisão é coerente com quem eu sou na minha essência. Segundo, o propósito. Essa decisão me aproxima de onde eu quero chegar? E terceiro, os valores. Essa decisão respeita o que é inegociável para mim. Quando essas 3 perguntas têm um sim como resposta, a chance de erro ou arrependimento diminui drasticamente. É isso que finalmente dá rumo e clareza. A confusão começa a se dissipar e a vida deixa de ser uma série de acidentes para se tornar uma construção intencional. A pessoa passa de passageira a piloto da própria jornada. Exato. Deixa de ser uma folha ao vento para se tornar um barco com leme, vela e bússola. Para ilustrar isso tudo e fixar a ideia, a fonte nos presenteia com uma pequena parábola. Um exemplo de 2 destinos que eu achei muito eficaz. Pede para a gente imaginar 2 pessoas com pontos de partida e talentos parecidos. A primeira pessoa vive para agradar o mundo. E a gente consegue visualizar a vida dessa pessoa. Suas decisões são baseadas na busca por aprovação, em fazer o que é esperado dela. Imagina a ansiedade constante.
Cada post em rede social é uma busca por validação. Cada decisão de carreira é pensando no que vai impressionar os outros, no que vai soar bem em um jantar. É uma vida performática, onde o palco é exaustivo e o camarim está sempre vazio. Ela nunca sabe se está fazendo a coisa certa, porque o certo muda dependendo de para quem ela pergunta. E aí, em contraste, temos a segunda pessoa. Alguém que vive a sua própria verdade, baseada no seu autoconhecimento. Não é que a vida dela seja perfeita ou sem problemas, longe disso. Mas as decisões vêm de dentro. Ela pode até escolher um caminho mais lento, menos glamuroso aos olhos do mundo, mas que faz sentido para ela. A paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de estar no caminho certo. Ela avança com firmeza, sem pressa e sem o ruído interno da dúvida constante. E o resumo da ópera, a moral da história, segundo a fonte, é brutalmente simples e direto. Quem se conhece, cria destino. Quem não se conhece, vive perdido. Uau! Depois de toda essa conversa, fica muito claro que autoconhecimento não é um luxo para quem tem tempo sobrando, nem um conceito vago de autoajuda. É uma necessidade fundamental. Usando as palavras exatas do texto que analisamos, é fundamento, é raiz, é o que sustenta todo o resto. Sem isso, qualquer sucesso externo é construído sobre areia movediça. E talvez a ideia mais provocadora de todas seja que a gente passa a vida inteira tentando entender e controlar o mundo lá fora. O mercado, as pessoas, as oportunidades. Mas a fonte nos convida a inverter o foco. A verdadeira maestria não é sobre dominar o mundo, é sobre se entender. A jornada mais importante que qualquer um pode fazer não é para um lugar distante no mapa, é para dentro de si. E a fonte conclui com uma frase que ressoa profundamente e fecha todo o raciocínio. A verdadeira prova final da vida nunca foi sobre o mundo, sempre foi sobre você. Se essa análise fez sentido, se essa conversa acendeu uma luz ou te fez pensar em alguém que talvez esteja nesse piloto automático, compartilhe. Às vezes a gente só precisa do empurrão certo para começar a olhar para dentro. E para continuar recebendo análises como esta, siga o Sucesso Assertivo 1M, onde conhecimento vira transformação.